você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos falar do primeiro Sincerão do BBB. A gente teve o primeiro Sincerão, tivemos uma briga também depois e temos pessoas pensando em desistir do reality. E se você não quer perder nada do BBB 25, você já sabe muito bem, se inscreva aqui no Espiadinha, que a gente está comentando todos os dias às 10 horas da manhã, todos os acontecimentos do BBB, e também temos enquete disponível aqui no canal. Então se você ainda não deu o seu voto, vá na aba comunidade, dê o seu voto, quem que você quer que seja eliminado hoje do BBB. Eu, Gilberto e Raíssa, Marcelo e Arleane ou Diogo e Vilma. Dê lá o seu voto. E bom, vamos comentar sobre esse Sincerão. Os protagonistas da semana tiveram que escolher quem que eles iriam colocar na dinâmica. E para quem não sabe, os protagonistas da semana são os emparedados, as pessoas que estão no paredão, anjos e também os líderes. Aí os protagonistas deveriam escolher alguma dupla para falar sobre. Aí tinha que escolher uma plaquinha sobre a dupla que você gostaria de falar. Aí ficava perto de uma moldura que ficava escrito: essa dupla é, daí tem a continuação, daí você escolhe qual que vai ser a frase para continuar. E as frases que tinham são: é espaçosa, se acha protagonista, esconde o jogo, não tem entrosamento, não faz questão de se conectar e faz média com todo mundo. E o Tadeu também já avisou que não é nada fofo, não é para ficar usando adjetivos fofos. Por exemplo, falou ali, se acha protagonista, daí falar, a pessoa ela é tão protagonista da vida dela, sabe? Pegar uma frase ruim e levar para o lado positivo não é para fazer isso. Ainda bem que ele teve que desenhar isso, porque já teve outras edições que a galera falava isso. Eu acho ela planta porque ela é florida, porque ela chama atenção, ela se destaca, e a pessoa sempre tenta escapar. Então o Tadeu já deixou já muito avisado já que não tem nenhuma plaquinha boa, que todas são adjetivos ruins. A primeira vez foi dos emparedados. O Tadeu perguntou quem que gostaria de ser a primeira dupla a falar. Aí o Marcelo e a Arleane levantaram a mão, Raíssa também levantou a mão, mas deixou para o Marcelo e a Arleane serem a primeira dupla a falar. Escolheram a dupla Aline e Vinícius com a plaquinha de essa dupla não faz questão de se conectar. O Marcelo, então, ele justificou a escolha do casal dizendo o seguinte: ele passa do meu lado, mais o Vinícius, e não troca um olhar. A Aline é mais sorridente. Eles falam tanto de justiça que não tiveram dignidade de se aproximar de mim e da Arleane, do Ed, de tentar uma conversa. E aí falaram também, não é fácil chamar os outros pro VIP, chamar Dona Vilma pro VIP, mas eu quero ver chamar a gente pro VIP. Vamos falar a verdade. A pessoa vira líder, aí para chamar pro VIP, vai chamar as pessoas que têm menos proximidade, não tem sentido isso. Pelo amor de Deus, o Marcelo tá ultrapassando, tá extrapolando, viu? E pode ser verdade também. Pode ser que eles não têm vontade nenhuma de conhecer as outras pessoas. Não tem vontade de conhecer a Arleane, não tem vontade de conhecer o Marcelo, não tem vontade de conhecer o Ed. Como essa dupla era parte dos protagonistas, a Aline e o Vinícius, que foram escolhidos, eles tiveram um tempo para réplica e disseram o seguinte: você pesou quando falou de dignidade, porque a gente leva pro VIP quem temos mais aproximação. Se tivesse no VIP, ia me chamar para me conhecer? Com certeza não, né? Vamos falar a verdade? Com certeza não. Se o Marcelo e a Arleane ganhassem o VIP, eu duvido que chamaria pessoas que eles não conversam tanto. E, gente, isso daí é totalmente sem sentido. Olha, sabonetaram bonito nesse Sincerão. Tentaram buscar alguma coisa ali, mas saiu pela culatra, não foi legal, viu? Segunda dupla que foi no Sincerão, que escolheu uma dupla para falar sobre, foi Eudilberto e Raíssa. E colocaram a plaquinha de se acha protagonista para Aline e Vinícius. O Eudilberto, ele explicou o seguinte: eu acho desnecessário querer aparecer mais que os outros o tempo todo. E a Aline, ela respondeu na lata,
falou, acho impressionante uma pessoa falar, quero aparecer, se bota uma cadeira no queixo, cada um tem sua forma de se expressar. Nossa, aí a Aline, ela acabou com o Gilberto, viu? Porque pra chamar os outros que gostam de aparecer, que se acha protagonista, e o cara ele chama a atenção com o pessoal ali colocando uma cadeira no queixo, caraca, a Aline foi cirúrgica, foi certeira nesse argumento. Tanto é que o Edilberto ali ficou meio desnorteado. Raíssa não falou nada. Raíssa passou o Sincerão inteiro mudo, como já desesperado já, né? Porque na casa ela já não fala nada já. Então fica difícil. O Edilberto tá carregando essa equipe, essa dupla. E eu acho que ainda tem muita água para rolar ainda entre essas duas duplas, Aline e Vinícius, contra o Edilberto e Raíssa, porque ele já tem já um alvo já entre eles, já próprio, desde lá do início, lá desde o Sincerinho. Então já tem já um rancinho já um do outro. E vamos para a próxima dupla, que é a última dos emparedados, que é Diogo e Vilma. Eles escolheram a frase esconde o jogo para Camila e Tamires. E o Diogo justificou dizendo o seguinte: estávamos todos na xepa, estávamos iniciando uma troca que eu achei que fosse genuína. Estávamos com muito interesse na história dela, assim como demonstrava interesse na nossa. Desde o momento que foram pro VIP, isso mudou completamente. E como infelizmente a dupla Camila e Tamires não são os protagonistas da semana, eles não puderam fazer a réplica. Negócio escroto, negócio chato. O que vai mudar na vida da Globo colocar 30 segundinhos para a pessoa responder, já que cada um era cronometrado, né? Cada um tinha 30 segundos ali para responder. O que ia mudar na vida da Globo? Ia mudar a programação inteira por 30 segundos? Ah, pelo amor de Deus. Ficou chato isso. Ficou chato, mas vamos segurar. Vamos segurar a Camila e Tamires, que daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre elas. E a próxima dupla aí foi Aline e Vinícius, os líderes. Escolheram Eudilberto e Raíssa e colocaram essa dupla espaçosa. O Vinícius disse o seguinte: essa pessoa quer buscar um espaço que ela não tem. Ela está invadindo o espaço e se incomodando até com espaço que não existe para ela. No intervalo, vocês puderam ver, está se incomodando até com o tom da voz de Aline. E a Aline também se meteu ali, também quis falar a sua versão e daí disse: eu não quero estar num ambiente de uma pessoa que está incomodando o tempo todo comigo. O Eudilberto daí teve a réplica dele e ele disse: eu admiro muito o jogo das pessoas que estão aqui dentro. Tem jogos fantásticos, tem pessoas que jogam na sombra de outras pessoas. Tem pessoas aqui que abraçam poderes. E eu e a Raíssa tivemos o azar da dupla ser líder na primeira semana. É por isso que a gente está aqui. Ele até queria falar mais alguma coisa, mas o tempo não deixou. Infelizmente, o tempo não deu. E prestaram atenção num detalhe que falaram, que foi na hora que o Vinícius falou que no intervalo vocês puderam ver. Vamos comentar sobre esse intervalo, o que aconteceu. O Eudilberto discutiu ali com a Aline e Vinícius durante o intervalo, já que o programa tinha dado comercial. E o Eudilberto ele disse o seguinte: eu não vou tentar buscar câmera nenhuma para fazer VT, não, porque eu não jogo o jogo que vocês jogam, não. E o Vinícius ele respondeu dizendo: por que você se incomoda que a gente quer aparecer mais que todo mundo? Se tem 24 pessoas na casa, por que você não gosta? Aí o Eudilberto até tentou falar assim: ah, mas é verdade o que eu tô dizendo. E o Vinícius ele disse: vai operar uma câmera e vira pra tu. E a treta continua com o Edilberto falando: aí eu tenho que fazer o mesmo jogo que vocês? Vinícius rebateu, respondendo o Edilberto, e daí disse: exatamente, faça o seu que a gente faz o nosso. O Edilberto ainda voltou a falar se precisa fazer o mesmo jogo que Aline e Vinícius. E ainda disse o seguinte: é necessário isso tudo sobre a risada que eles fazem. E a Aline também falou nesse momento, e daí ela disse: eu vou me regular agora por causa de você. Você disse que o nosso jeito chama atenção, é o meu jeito e você interpretou mal.
Aí eu falei da cadeira no queixo e você disse que é uma cultura sua. Só que as pessoas não te conhecem, podem interpretar mal, porque ninguém é obrigado a saber a sua história, assim como ninguém é obrigado a me conhecer. A gente só não precisa manter contato, porque aí você fica no seu espaço e eu fico no meu. E tá tudo bem, a casa é muito grande. Caraca, então, sincerão, rendeu uma tretinha, rendeu um climão ali. Foi interessante, foi. O Edilberto e Raíssa estão dando bastante a cara, mais o Edilberto, né, na verdade, tá dando bastante cara tapa ali no jogo ali. E é por isso que ele parou no paredão, né? Ele tá sendo o maior provocativo ali durante o reality. O cara, ele tá causando, tá brigando, e a Aline e Vinícius não deixam quieto, não. Então tá sendo muito interessante da gente ver isso daí acontecendo. E vamos para a última dupla que fez o Sincerão, que é Gabriel e Mike. Escolheram o Diego e a Daniele Hipólito para frase faz média com todo mundo. E o Mike ele diz o seguinte: na verdade, não é a dupla em si, é mais o Diego. Ele tenta estar em todos os ambientes e muitas vezes entra em assuntos e toma partido de assuntos pela metade. Como Diego e Daniele não estavam no grupo dos protagonistas da semana, eles não puderam responder, não tiveram direito de réplica, e esse daí foi um sincerão. Vamos falar a verdade que foi um sincerinho, né? Olha, eu esperava muito mais. Eu gostaria que. Eu lembro, né, das outras temporadas que a gente ia madrugada dentro. Tadeu ficava ali madrugada dentro ali no estúdio ali falando com eles e acabar o programa ao vivo e continuar o Sincerão no Globoplay. E era muito interessante da gente ver isso daí acontecendo, era muito legal da gente ver o pessoal se posicionando, todo mundo se posicionando. Então, de fato, eu achei que faltou uma coisinha, sabe? E esse sincerão aí, que antes era o jogo da Discord, ficou terrível, porque só a galera que ganha prova ou a galera que é emparedada, só essa galera que fala. Mas eu acho que todo mundo deveria se posicionar ali dentro, todo mundo deveria ter um momento de falar. Mesmo eles falando que isso daí foi uma ideia de tentar ludibriar a galera que fica guardando as coisas para falar no jogo da Discord, no Sincerão, realmente não funcionou. Não funcionou, porque aí a galera não tem oportunidade nenhuma de falar, porque não vai falar lá na cara durante a convivência e não vai falar também durante o programa, porque não ganhou prova, não foi indicado. Então tá péssimo. Realmente deve mudar isso. Tem que mudar. Se a gente quer ver um entretenimento, se a gente quer ver duplas tretando, tá na hora de brigar. E ainda mais, a gente tem que aproveitar esse momento que tem duplas, que são duplas, que aí é muito mais rápido, é. O Sincerão é muito mais rápido, é muito mais fluido, porque não é uma pessoa por cada. É muito mais rápido com dupla. Então não custaria nada de continuar fazendo o jogo da discórdia como era antes. Vai as duplas falarem, porque fica muito mais dinâmico. Então eu acho que pecou. Eu acho que realmente pecou nisso daí, o Sincerão. E lembra que eu tinha falado pra gente segurar a dupla Tamires e Camila? Porque elas iam hablar e agora sim é o momento certo. A Camila, ela foi explicar lá o motivo de ter votado durante o paredão na dupla Vilma e Diogo. E ela disse o seguinte: eu votei em vocês por nada pessoal. A gente tem uma lista de prioridades. Um monte de gente que votaríamos estavam vetadas. Eu vou votar de baixo para cima. Como disseram que tem um muro entre vocês, é óbvio que eu vou votar em quem está longe de mim. A Vilma aí disse que não existe esse tal de muro, que não tem esse muro, mas a Camila voltou a reclamar da dupla Diogo e Vilma depois de terem falado que se afastaram porque estão no VIP, ao invés de estar lá na xepa lá com eles. Aí a Camila disse o seguinte: vocês ficaram chateados porque votamos em vocês, assim como vocês estão na xepa ainda. Arleane e Marcel também estão. Pergunta para ele se mudou alguma coisa, falar que foi por causa do VIP. Desculpa. A Tamires concordou e ainda acrescentou. Falou: não tem muro, não tem nada. Da mesma forma que não houve procura como a senhora e o Diogo disse que não tem do nosso lado, não houve
do lado dele e nem da senhora. Em nenhum momento vocês passaram ali e falaram comigo e virei as costas. Aí o Diogo, ele ia tentar justificar, ele ia tentar argumentar, mas a Camila virou as costas, daí falou assim: não quero ouvir, pra mim já deu. E o Diogo ficou debochando ali. Falou: ah, que ótimo, Camila, que ótimo. Aí Diogo e Vilma foram para um lado, a Camila e a Tamires foram para outro, e a Camila, ela começou a chorar. Aí disse: não tenho problema em ser chamada, mas usar de palavras falsas, não. E a Camila ainda continuou rendendo. A Camila, ela continuou no 220, porque começou a xingar. Ela xingou, só que daí ela explicou, daí que ela estava xingando não para ninguém, ela estava xingando a situação, e dá para entender isso. A Camila, ela saiu dizendo assim: ah, vai tomar no cu, mas sabe, a situação, ela não tá mandando ninguém, ela não tava nem falando diretamente com alguém nesse momento. Então ela estava falando ali aos ventos, estava ali falando sobre a situação em si que ela não gostou. E aí a Tamires, ela foi tentar aconselhar, foi tentar acalmar, e daí disse: eles estão falando que você está xingando eles. E a Camila respondeu: ah, foda-se, eles podem falar o que quiserem. Está vendo aqui? Câmera, câmera, câmera. Estou pouco me fudendo. Não vou ficar mais me controlando. Porque uma coisa é eu falar, vai tomar no cu. Outra coisa é eu falar, vai você tomar no seu cu. Ou também, merda. Mas se eu estivesse direcionando a você, aí vai a merda. Então a Camila, ela desenhou, para quem não tinha entendido ainda, de mandar só a situação, só estava xingando a situação em si, ninguém, do que xingar diretamente alguém. E a Tamires, ela continuou batendo essa tecla de tentar apaziguar ali, tentar acalmar a Camila, daí disse: olha aqui para mim, vem aqui, você é minha dupla, estou falando com você, nós estamos estressadas, mas hoje não é dia de conversar, você está colocando tudo para fora, o que guardamos durante a semana toda de jogo, mas não se queima por causa de um bobo e besta. Existem coisas que a gente pode dar uma controlada. Você já disse tudo o que tinha para falar. Não precisamos explicar mais nada para ninguém. Todo mundo sabe o que é. Olha, nessa treta aí eu tô da parte da Camila, viu? Tô na parte da Camila e Tamires. Eu acho o seguinte, eu acho que a Dona Vilma e o Diogo, eles ficam desaproximando de muitas das pessoas. Tanto é que a gente viu muito pouco deles no pay-per-view, no Globoplay. Então, muitas pessoas viram um pouco e é por isso que tá existindo uma votação para tentar tirar, tá tentando, né? Uma galera tá falando que talvez tenha uma virada, talvez não. Então, eu acho que o Diogo e Vilma, eles acabam desaproximando as outras pessoas. E além de que um tá sentado numa mesa, o outro tá sentado em outra, porque um é da VIP, o outro é da Xepa, e é por isso que acaba desaproximando. Mas, se existisse uma conversa, igual a que a Camila falou, se tivesse uma conversa, não ia virar as costas, não ia sair, não ia ignorar alguém, ia conversar normalmente. Então, de fato, o meu ponto de vista é que Camila e Tamires estão certos nessa briga. E vamos para o último assunto, que a gente tem pessoas querendo desistir, viu? Tem pessoas querendo bater o botão, que é Diego Hipólito. Ele estava conversando com a Vitória depois do Sincerão e ele disse que se sente desesperado às vezes. Ele disse o seguinte: a porta tá fechando, tá me dando desespero. Eu tô pensando em apertar o botão, juro por Deus. Aí a Vitória tentou acalmar, daí disse: Di, olha para mim. Você precisa pedir atendimento médico, tá? Está tudo bem. Aí falou também que se sentiu mal com a fantasia ali de monstro. Ele tá meio que desconfortável, tá dando uma ansiedade nele. E de fato, né? É um negócio muito sério, ansiedade e tudo. E lá dentro, lá eles estão ao extremo. Então o Diego, espero que ele se acalme, espero que ele tenha pedido um atendimento médico para se acalmar, tenha a conversa com o psicólogo, né? Tem a psicóloga lá dentro lá do reality lá, sempre quando eles quiserem conversar, aí eles podem desabafar com ela, podem conversar sobre o jogo. Então,
Pra mim, eu não gostaria que o Diego ele desistisse. Eu acho que ele tá sendo um protagonista essencial nessa temporada. O cara ele tá dando nome ali no reality. Então eu espero que a gente não perca esse grande protagonista do reality. E para antes da gente finalizar, vamos falar como que está a nossa enquete até este momento desta gravação. Estava dando o seguinte, está disparadíssimo Arleane e Marcelo sendo eliminados do reality. Antes estava meio que equilibrando entre o casal Arleane e Marcelo contra Diogo e Vilma, mas dessa vez está disparado. Arleane e Marcelo estão com 63% dos votos, Eudilberto e Raíssa com 20%, eles que estavam lá em último lugar da votação, agora estão em segundo lugar, e para fechar está Diogo e Vilma com 18% dos votos. Uma reviravolta surpreendente na nossa enquete. Se você ainda não deu seu voto, vá lá na aba comunidade, dê o seu voto, que amanhã a gente vai estar comentando a primeira eliminação do BBB 25. Estaremos comentando também sobre nossa enquete também. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião também. Então dê a sua opinião lá na aba comunidade, dê o seu voto lá na nossa enquete, deixe seu like se você ainda não gostou aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever, seja muito bem-vindo ao Espiadinha, que a gente está comentando aqui diariamente às 10 horas da manhã os acontecimentos do BBB durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. E bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!